Este vídeo é a parte 2, como continuação de uma série de vídeos a respeito do anticristo, em especial do contexto sociopolítico, ou melhor, a atmosfera conturbada em que estará o mundo por ocasião do seu aparecimento. Eu chamei atenção no vídeo anterior para algumas referências bíblicas que, curiosamente, têm algo em comum, que é o anticristo aparecendo no cenário, ou o seu império, em outras passagens, passando a ter expressão ou começando a se tornar algo visível, aparente, tomando forma, mediante um contexto de agitação, como guerras. E isso está de acordo, está em harmonia com o que sabemos da história. No decorrer da história, mediante várias agitações sociopolíticas que acabaram se agravando e culminando em guerras, isso acabava gerando algumas mudanças. E parte dessas mudanças era a mudança de poder de um império passando a ser subjugado e dominado por outro. E, consequentemente, isso afetava também os demais povos ou nações que estariam envolvidos direto ou indiretamente. E parte dessa consequência envolvia uma reestrutura geográfica. Não só apenas uma questão de mudança na geopolítica, na política, mas também na geopolítica. As fronteiras acabavam passando por algum tipo de mudança, onde certas demarcações, limites avançavam, passando a delimitar se certa região ou nação expandia ou contraía. E agora, no aspecto que chama a nossa atenção, que deve chamar a nossa atenção no que diz respeito à profecia bíblica, um país que poderia passar a estar dividido ou fragmentado. E geralmente daí surgia algum tipo de força maior, né? O império. Bem, com essa introdução, só refrescando a memória aqui em relação à passagem de Daniel, capítulo 7, que fala de 4 animais representando 4 impérios, bastante conhecidos na história, onde o leão, sendo o primeiro deles, representou Babilônia, que por sua vez, seguido do urso, passou a ser subjugada pelo Império Medo-Persa. E, consequentemente, o leopardo, sendo o terceiro, representando a Grécia, que subjuga o Império Medo-Persa e passa a dominar o mundo da sua época, mediante a figura de Alexandre o Grande, um grande conquistador do mundo antigo, e que foi o cabeça ou o dominador do Império Grego, e que também chega ao seu fim com o seu reino passando a vez para o quarto animal, descrito como tendo 10 chifres, e que não é identificado, mas que historicamente sabemos se tratar de Roma, que passou a dominar o mundo. Bem, Daniel fala no capítulo 7, versos 2 e 3, que eles surgem, esses animais, essas nações, esses impérios, vão surgir em meio a um contexto de agitação. Agitação dos 4 ventos do céu, conturbando, movimentando, agitando o grande mar, ou mar grande, que era como antigamente era chamado o mar Mediterrâneo. Logo, quando vamos para Apocalipse 13,
e vemos que a besta é descrita surgindo do mar, esse mar, se ficarmos somente com o Apocalipse, seremos levados a entender que se trata apenas de algo simbólico. Porém, quando levamos em conta Daniel, capítulo 7, vamos ver que se trata também de um mar específico, o mar Mediterrâneo, que curiosamente, até os dias de hoje, ele tem relevância para questões política, geográfica ou geopolítica, porque ele é um mar que liga 3 continentes, Europa, África e Ásia. Sendo assim, a posição de um país tendo relevância política, econômica e militar nessa região vai ter um peso em relação à sua influência, à sua expressão em relação à questão não só econômica, política, mas também, como acabei de dizer, militar. Mas essas coisas acabam também sendo tendo como questão que faz a diferença e que acaba tendo uma relevância ou explicação do porquê determinado país é mais forte do que outro e se preocupa em estar mais ativo e tendo certas alianças ou parcerias em relação ao mar Mediterrâneo, porque, como eu acabei de dizer, ele é um mar de grande relevância. E assim, se tivermos que ver um novo império ou uma potência de tamanha relevância, como foram esses impérios do passado, como Babilônia, Média Pérsia, Grécia e Roma, ressurgindo no fim dos tempos, como a Bíblia fala a respeito da besta em Apocalipse 13, por exemplo, então não é de se estranhar que isso envolva um conflito justamente naquela região, e tendo o mar Mediterrâneo como parte relevante. Sendo assim, eu fiz aqui uma recapitulação com alguns incrementos de informação, de análise, e assim no próximo vídeo nós vamos considerar a continuação dessa sequência. Até o próximo.